Para se entrar diante da presença do Senhor naquela época, precisava passar pela porta do tabernáculo. O lugar era chamado Tenda do Encontro. Jesus é a porta do tabernáculo. Ele é a porta e o caminho que leva a Deus. Quando ele diz, eu sou a porta, ele completa. O tabernáculo era dividido em 3 formas. Quem está lembrado que eu já falei? Átrio, santo, santíssimo lugar. Também, caminho, verdade e vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Isso era mostrando ao homem que havia o Redentor. Viria o Redentor para nós. Gênesis 3,15 ia se cumprir. Amém? Estou olhando a hora aqui, vai dar. Aleluia. No meio do tabernáculo, no meio estava a cruz formada. Na cruz tinha que ter sangue. Mas para as vidas ao lado permanecerem vivas, para serem preservados, alguém precisava morrer. Mas no meio da cruz, não só existe sangue, existe vida, segundo o tabernáculo. Quando nós olhamos, Deus começa a falar em números. Tem muita gente que não abre o livro de números, nunca abriu porque acha chato. Tem pessoas que esqueceu lá, perdeu a dentadura, faz 6 meses que está andando sem dentadura, está lá em números. Esqueceu lá dentro, em números, porque não gosta de... Perdeu os óculos, faz 6 meses, porque não lê a Bíblia em números. Em números tem algo mais impressionante que a gente pode ver. Solta lá o slide, a gente teve que criar esse slide, não existe esse slide. Você tem que ler e criar. Então a gente fez um slide mais ou menos aqui. Tá dando para ver? Então quem tiver por aqui pode ir para o lado que eu vou precisar ler o meu computador. Para cá. É bem simples isso, é só para que você entenda. Olha o que foi que aconteceu. Obrigado, pastor. Quando nós olhamos para o tabernáculo, Deus falou como o povo ao redor deveria se juntar em quadrados. Na frente, ao leste, sob a bandeira do leão, diga leão. Deus usou 4 seres viventes no Velho Testamento. Não sei se você lembra de Apocalipse. 4 figuras. Na frente do tabernáculo, sob a bandeira do leão, se posicionavam as tribos de Judá. Por isso o leão da tribo de Jesus era aquele que era representado por aquela bandeira. O leão, e ali nós tínhamos 3 tribos, Judá, Issacar e Zebulon. Era formado por 186.400 indivíduos. Isso quer dizer que eram 3 tribos as maiores. Faziam um quadrado direto na frente do tabernáculo, que seria essa representação aqui embaixo. O oposto, atrás, ao oeste, de trás, sobre a bandeira do boi, estava as tribos de Efraim, de Manassés e de Benjamim. Mais 3 tribos. Deus dividiu 3, 3 e 3, das 12, para dar um número de 4, equilíbrio. Então, na frente estavam as maiores tribos, atrás estavam as menores. Sobre a bandeira do boi, Efraim, Manassés e Benjamim, 108.100 indivíduos. Isso representa, por que diante dele a bandeira do leão? E por que atrás a do boi? Por que esses seres viventes representam alguma coisa em Jesus? Vou te dizer, o leão aqui na frente, esses 3 tinham a bandeira do leão, por quê? Representava que Jesus é rei. Representava o seu domínio sobre os outros. Representava que ele era o rei. Na parte de trás o boi, por quê? Que mesmo sendo rei, ele veio com a força e a unção para servir. O contrário de todo outro rei. Ele também, tanto pode ser o leão da tribo de Judá, mas ele é representado pela unção do boi selvagem, serviço. Então, ele é rei, mas ao mesmo tempo ele é servo. Ao norte, à esquerda, as tribos de Dan, Assé e Naftali, sob a bandeira da águia, com um total de 157 mil indivíduos. À esquerda, lá de cá. Não, mas a esquerda é do tabernáculo, minha aqui. Minha esquerda, gente. À direita de vocês, pronto. Amém? Porque a gente está usando sul e norte aqui, tem que ser essas. Tinha 157 mil indivíduos. Com a bandeira de quê? Da águia. Tem gente que fala, né? A unção dos 4 seres viventes. E canta a música do Davi Silva. A unção dos 4 seres viventes. E o que é os 4 seres viventes? Não sei. O leão da tribo de Judá? Não sei. Você está entendendo hoje? A palavra, a águia, representa que ele era rei, servo, porém do alto, divino. Veio dos céus. No outro lado, à sua direita, encontramos as tribos de Ruben, Simeão e Gade, sob a bandeira do homem. 450 mil pessoas. Deus fez uma divisão quadrada ao lado do tabernáculo para que vivesse o povo aqui e ali, de uma maneira que desse exatamente quadrado, por causa das suas mulheres, por causa de tudo, uma cruz. No meio da cruz, a vida do tabernáculo. Quem está entendendo?
Pode tirar. Quando a gente vê que aqui é sob a bandeira do homem, aí você vê que sempre o oposto de uma coisa da outra. Ele era o rei, e o oposto era que ele era servo também. Ele era divino, mas o oposto era que ele era homem também. Os 4 seres viventes representam que ele é rei, representa que ele é servo, representa que ele é divino, mas que ele é homem. Isso falava sobre Jesus. Amém? Quando nós olhamos a dispensação do tabernáculo, de tudo, quando nós olhamos, Deus fez exatamente do céu. Deus olhava, estava lá a presença do Filho, a presença de Deus dentro da arca, a arca preservando a vida de quem estava ao lado. O povo tinha perdão dos pecados ou cobertura dos pecados por 1 ano, por causa da arca preservando a vida no meio. No meio de quê? De uma cruz. De cima Deus via uma cruz. De cima Deus via 4 representações do seu Filho amado. Ele é homem, ele é divino, ele é servo, ele é rei. De cima ele via a madeira da acácia, o corpo humano de Cristo. E lá no meio, a presença de Deus, os querubins adorando a Jesus, aquele que é digno de receber o louvor, da tribo de Judá. Deus colocou um plano. No meio da cruz virá a vida. No meio do sangue aspergido do Cordeiro teremos vida. Deus fez o plano perfeito. Deus colocou tudo perfeitamente. Cada utensílio usado representava uma coisa sobre Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Porque a cruz é a mensagem que mais salva a vida, se a cruz é lugar de morte. Muitos pregam cruz é lugar de morte. Não, cruz é o lugar da vida. Cruz é o símbolo da vida. Eu não sei se você tem alguma coisa contra. Eu não uso crucifixo, mas uma cruz, meu querido, representa a minha redenção. Alguém pode ser contra a cruz. Eu não sou a cruz, ela trouxe vida para mim. Foi lá que Deus colocou a vida. A arca estava no meio da cruz. O sangue foi derramado na cruz. Amém? Você está entendendo? Vamos entender algo mais interessante. Quando Deus mandou fazer, Deus disse desse jeito: Moisés foi na nuvem de glória. E disse desse jeito quando Moisés saiu: tudo que você viu, Moisés, faça conforme. Hebreus diz desse jeito: o tabernáculo humano foi réplica feita de um que não foi feito por mãos humanas lá no céu. Existia um tabernáculo no céu já pronto. Moisés pegou e fez a cópia para cá para a terra. Uma cópia menor, mas ele fez exatamente, Moisés. Assim como você viu. Então por isso que a arca era o trono de Deus. Os querubins estão no trono de Deus, diante do trono de Deus, diz na palavra. Está entendendo? Tudo vai encaixando. E aí quando nós olhamos isso aqui, Deus quando mandou fazer, ele disse desse jeito: primeiro, Moisés, eu quero uma coisa. Faça assim. Você não vai começar de fora para dentro. Você vai começar de dentro para fora. Os primeiros utensílios a serem feitos, o primeiro foi a arca. Depois da arca veio o incensário. Depois o candelabro. Depois os pães. Depois a pia. Depois o altar do holocausto. Você sabe o que representa isso? Foi Deus quem veio primeiro ao nosso encontro. Porque dali da arca, Deus consumia o sacrifício. Lembra quando ele saía de dentro da tenda e Deus veio, Deus teve primeiro interesse em nós. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Ele nos buscou, não fomos nós que buscamos. Até nós. E quando nós chegamos na porta e o sacerdote leva o nosso sangue, ou o sangue do Cordeiro, pelos nossos pecados, representa que através do sacrifício do Cordeiro de Jesus, nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, nós podemos ter vida a Deus. Então Deus ensinou que Ele queria vir ao povo, através de quê? Ele viria como Deus, santo, porém com corpo humano. Ele viria em espírito de oração, Ele viria para confirmar as alianças com o homem. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Os 12 pães representavam os 4 seres, ou as 12 tribos. Depois disso ele viria, depois dos 12 que juntaria, ele viria e ele era puro, santo, limparia-nos das nossas impurezas. E ele se sacrificaria. Então Deus veio de dentro até chegar ao sacrifício. E nós vamos ao sacrifício até chegar lá dentro. Interessante o que Deus fez, né? Aleluia, glória a Deus. Quando nós vamos ler, eu vou te dar os versículos. Eu nem sei quanto tempo tem mais essa aula. Abra depois você vai estudar os sacrifícios em Levítico capítulo 16, do versículo 1 ao 28. Levítico do capítulo 28, do 1 a 26. Deixa lá. E tem Êxodo 29, guarda aí. Versículo 20. O sacrifício era feito dessa maneira. Tudo representava
o ser humano chegando a Deus através de um cordeiro imaculado, cordeiro puro. Então o sumo sacerdote, ele chegava na hora do sacrifício total, final. Deixa eu te dizer, primeiro o sumo sacerdote tinha que ser ungido a sumo sacerdote. Para ser ungido a sumo sacerdote, ele precisava ter sangue nele. Tinha que colocar sangue na orelha direita, no dedo da mão direita e no dedão do pé. O sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, para estar diante de Deus, tinha que estar lavado com sangue na orelha, no dedão e no dedão. Isso representava que ele simplesmente escutaria a voz de Deus, só tocaria no que era puro, só andaria segundo os conselhos do Senhor. Isso era a unção que recebia, foi assim que Moisés ungiu Arão. O sumo sacerdote, quando ia fazer o sacrifício, com isso, ele tinha 2 cordeiros. Um dos cordeiros, ainda na porta da tenda, ele colocava as mãos sobre ele. E diz que aquele cordeiro levava sobre si todas as iniquidades, todas as doenças daquele povo. Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Versículo 12. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Colocava sobre ele a mão sobre aquele bode chamado bode emissário ou bode expiatório. Ele tomava tudo que era de pecado, tudo que era de doença daquele povo que estava ao lado, por causa da representação da arca. Aquele cordeiro levava sobre ele, levavam para o meio do deserto e soltavam no meio do deserto. O outro levava para o holocausto. O sumo sacerdote chegava lá, derramava o seu sangue. Quando derramava o seu sangue, ele pegava a bacia com sangue, ele se lavava antes de entrar no santíssimo lugar, no santo lugar. Ele entrava no santo lugar, depois do santo lugar, oh Jesus, santíssimo lugar, aleluia. Ele entrava no santíssimo lugar, com a bacia de sangue, por ele e por todos. Chegava diante do propiciatório, diante dos querubins. A tradição garante, porque são 7 aspersões ele joga. A tradição garante que ele aspergia 7 vezes em formato de cruz. Por isso que a Igreja Católica até hoje faz aquelas aspersões dessa maneira. Ele aspergia sangue em formato de cruz. No meio da vida, a cruz está mais uma vez com sangue. Deus vinha sobre os querubins, aceitava o sacrifício, o sumo sacerdote saía do santo lugar, santíssimo lugar, vinha para o santo lugar. Quando saía para o santo lugar e vinha para o átrio, todo mundo estava na parte de fora do átrio. Ninguém podia entrar, mas eles ficavam ao lado. Quando viu o sacerdote, eles já começavam a festejar. Aí o sacerdote fazia assim com a mão. Quando ele fazia isso, ele estava dizendo: Deus aceitou por mais um ano o sacrifício. Deus te perdoou por mais um ano, está cobrindo o teu pecado. E quando ele fazia isso, ele fazia dessa maneira, sua mão estava ensanguentada ainda, mas ele fazia dessa maneira, e a nação de Israel começava a festejar. A nação de Israel começava a tocar. Miriam começava a tocar o seu tamborim. Quando eles tocavam, diz, as outras nações escutavam os cânticos de Israel. Veja como eles cantavam, era tão alto que as outras nações escutavam. Começava a festa, começava o regozijo, porque Deus perdoou. Amém? Então, querido, nós temos que aprender uma coisa. A cruz, desde Gênesis 3,15, representa a vida. Alguém vai morrer ali, mas a vida está ali no meio. A vida está através da arca. A arca preserva a vida. A arca preserva os seres viventes. Quando nós olhamos para isso, quando nós entendemos isso, nós vamos olhar para Cristo ou para a cruz de uma maneira diferente. E no nosso próximo, que nós vamos aprender agora, nós vamos descobrir, olhando para Jesus Cristo, e nós vamos passar a olhar para nós, o que foi que aconteceu na redenção em Cristo Jesus. Nós estávamos no Gênesis, nós mostramos o homem perdido, nós mostramos o derramamento do sangue, tudo que Deus havia feito. E aí você diz, e todas aquelas coisas que nós aprendemos lá no começo, científico, tudo. Você vai entender por que você aprendeu isso na próxima lição. Você vai entender que o sangue, você vai entender que a arca era o plano de Deus para preservar a vida. E você faz parte desse plano de Deus. Amém? Aleluia. Deu tempo? Não? Terminamos? 4 minutos? Então vamos continuar. Estava dando um resumo aqui, mas vamos lá. Aleluia. Abre em Isaías capítulo 11, versículo 1. Você está aprendendo alguma coisa? Isaías 11, versículo 1. A gente tem uma expressão. Gente, eu acho absurdo fazer uma coisa sem saber. Eu não gosto. Quando eu fui estudar música, que eu ensinava música, violão, eu ensinava a pessoa o que ele estava fazendo. Então eu ensinava uma nota para ele ficar feliz, e ensinava o que aquela nota produzia, os sons, a tríade, a divisão, a harmonia, tudo, para que quando ele tocasse aquilo, ele soubesse tudo o que estivesse acontecendo. Porque tem gente até hoje, o Johnny conhece isso, o Ricardo também, tem gente que toca profissional e não sabe o que está fazendo. Toca porque toca, mas não sabe nem o que está fazendo. Muitas vezes nós, a igreja, somos do mesmo jeito. Porque ele é a raiz de Davi.
Ele é o leão da tribo de Judá. O que é a raiz de Davi? Por que a raiz de Davi? Ah, porque ele veio da família de Davi. É? Só isso. O que é o leão da tribo de Judá? Ah, porque ele era da tribo de Judá. Nós temos que entender o porquê disso. Aqui em Isaías começa a dar o primeiro passo, porque Jesus é a raiz de Davi. Amém? Versículo 11. Versículo 1 do capítulo 11. Do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Do tronco, está falando o quê? De árvore. Sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. O que representava o corpo humano no tabernáculo? Diga, a madeira da acácia. A madeira da acácia era o quê? É de uma árvore. Jesus, ele é a raiz de Davi, porque ele foi representado pela madeira da acácia, e é profetizado que do rebento da terra virá, da terra de Davi, do reinado de Davi, de uma árvore ou da terra, virá algo para nós. Então Jesus vem da descendência da linhagem de Davi, mas a raiz de Davi quer dizer que Jesus era humano, veio da terra, entendeu? Ele era divino como a águia, mas ele tinha um corpo humano. Então diga, ele é a raiz de Davi. Quando a gente olha isso, a gente entende. Você entendeu agora porque ele é a raiz de Davi? Quem entendeu? Porque ele veio de algo que representava uma raiz, um renovo, um rebento. Aleluia, glória a Deus. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Diga, porque tudo representava na tribo de Judá, porque ele é digno de receber. Você não vai dizer não, que não dá tempo não. Amém?